Boa noite a todos e vamos aí, né? Hoje o nosso assunto que nós vamos falar é de potência, né? Então nós temos aqui a potência, que a potência nada mais, nada menos. Eu vou pegar aqui um desenho para a gente definir isso aí. Então eu tenho aí um carrinho com um guepardo, um mesmo carrinho com um ser humano puxando e o mesmo carrinho uma tartaruga puxando. Então, ao verificar esse desenho, vou até aumentar aqui para vocês, ó. Ao verificar esse desenho, percebe-se uma coisa seguinte. Nós já falamos na aula passada um pouquinho sobre trabalho. Trabalho é o ato de aplicar força e deslocar. Então, como ele vai deslocar o mesmo carrinho, o trabalho vai ser o mesmo. Mas se a gente pensar no guepardo, ele vai fazer isso em menor tempo. Não é isso? Ele vai fazer isso em menor tempo. Já a tartaruga vai fazer isso em maior tempo. Então, nós estamos falando de uma grandeza chamada de potência. Então, o que é a potência? Vamos ver? Bem tranquilo, o que é a nossa potência? A potência é uma grandeza física medida em watts, né? Ela vai ser medida em que, gente? Em watts, nós vamos medir isso em watts, né? Que pode ser definida como a taxa de realização de trabalho a cada segundo. É a taxa de realização de trabalho a cada segundo. Como consumo de energia também, ou consumo de energia por segundo. Então a potência, nesse caso aqui, quem consome mais energia? Todos consomem a mesma energia porque estão realizando o mesmo trabalho, certo? Todos vão consumir a mesma energia, porém estão realizando o mesmo trabalho. Só que vai acontecer o seguinte: vão realizar em menor tempo. No caso do guepardo, ele vai realizar em menor tempo que a tartaruga. Então ele tem uma potência maior, né? Então a ideia de potência, ele vai ter uma potência o quê? Maior. Então, o que é a nossa potência? A potência nada mais, nada menos é a relação do trabalho pelo tempo. Lembre que o W, né? Esse W é o nosso trabalho. O W aqui, ó, gente, vai ser o nosso trabalho, né? O nosso trabalho realizado. Esse trabalho, ele vai ser realizado em um certo tempo, né? Aqui é o nosso que, gente? Trabalho. O que é o trabalho? Lembrando, é o ato de gastar energia aplicando força em um determinado tempo. Esse T aqui é o nosso que? Ctrl Z. Esse T nosso aqui vai ser o nosso tempo. Então ele vai realizar trabalho em um certo que? Tempo. Então, tome bastante cuidado com essa ideia de potência. A potência é o que? É o trabalho realizado em um determinado tempo. Então, uma pessoa potente, ele realiza trabalho em pouco tempo. Ele vai realizar trabalho em pouco tempo. Então, essa é a nossa potência mecânica, né? A nossa potência mecânica. Primeiro momento aí, nossa potência mecânica. E aí, na sequência, nós vamos falar um pouquinho de rendimento, né? O que é o nosso rendimento? Vou aumentar aqui um pouco para vocês verem um pouco mais. O nosso rendimento, ele vai estar relacionado ao quê? Eu peguei aqui um exemplo, um motor, né? Eu tenho aqui um motor. Esse motor, hoje, quando se fala de combustível a esses preços aí, nós precisamos saber qual é a ideia do rendimento de um motor. Então, todo motor ele tem inicialmente uma energia de entrada, ou melhor, uma potência de entrada, um in, entrada, e sempre vai ter uma potência de quê? De saída, um on, saída, né? Então, eu vou ter aí a entrada e a saída. E é fato
que todo aparelho há uma perca de energia. Que forma que é essa perca de energia? Essa perca de energia pode ser em forma de calor, né? Uma das formas de perder energia é a forma de quê? De calor. Opa, ficou longo. Calor, né? Nosso calor aí, ele pode perder energia em forma de calor. Certo? Então, um equipamento eficiente com ótimo rendimento, ele não há perca de calor. Isso quer dizer que a potência de entrada é igual à potência de saída. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Todo equipamento ou todo aparelho em si, ele aquece. Se ele aquece, é necessariamente há uma perca de calor, há uma perca de energia na forma de rendimento. Então, nós precisamos saber o que é o nosso rendimento. O que vai ser a ideia de rendimento? Rendimento está relacionado ao quê? Deixa eu pegar aqui o conceito de rendimento. Ficou lá escondido. O nosso rendimento vai estar relacionado ao que aqui, ó? Nosso rendimento. Deixa eu chegar aqui mais um pouquinho para cá. Deixa eu selecionar. Calma aí, galera. Selecionar isso aqui tudo. Chegar um pouquinho para cá. Então, o que é o nosso rendimento? O nosso rendimento, o rendimento de uma máquina está relacionado ao quê? O que é o nosso rendimento de uma máquina? O rendimento de uma máquina ou dispositivo é a relação entre a potência utilizada, que é a de saída, e a potência que ele recebeu, que é a de chegada, de entrada. Essa potência útil é dada à parte aproveitável e a potência recebida é a parte o quê? Menos do que foi dissipada. Dissipada é quanto é perdida. Em resumo, o rendimento é isso aqui, ó, gente. O que é o nosso rendimento? Vou subir um pouquinho aqui para a gente ver. O rendimento vai ser o quê? O que é o nosso rendimento? O nosso rendimento é o seguinte. O rendimento é a razão da potência de saída pela potência de entrada. Lógico, se essas potência de saída e a potência de entrada forem iguais, esse rendimento é 100%, é igual a 1. For iguais, é igual a 1. Se não for iguais, basicamente sempre o valor de entrada, vai ser maior, certo? O valor de entrada sempre vai ser maior que o valor de quê? De saída. Por isso que esse valor tende a dar um valor menor que quanto? Que zero. Então, rendimento vai estar relacionado ao que o nosso rendimento? O nosso rendimento está relacionado ao que ele menos consome, tá? O que ele menos consome. E aí nós vamos chegar aqui a um teorema. Agora nós vamos aplicar aqui um teorema. Que teorema é esse, professor? O teorema da energia cinética. Como assim? O que é o nosso teorema da energia cinética? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um bloquinho. Esse bloco, no primeiro momento, ele está parado, certo? Esse bloco, no primeiro momento, ele está parado. O que eu vou fazer a ele? Vou aplicar uma força. Então, esse bloco está parado, eu aplico uma força a ele. Ao aplicar uma força, esse bloco desloca, né? Ocorre um deslocamento. Apliquei uma força, ocorreu um deslocamento. Ao ocorrer um deslocamento, esse bloquinho que tinha velocidade inicial igual a zero, ele passa a ter uma velocidade, né? Então eu posso fazer a seguinte pergunta. Vamos pensar? O que podemos prever sobre a ação dessa força com o passar do tempo?
qual é o trabalho da força resultante realizado sobre esse corpo? Então, uma coisa que nós podemos prever é a sua velocidade. E a questão do trabalho, pela definição, nós temos o seguinte. Pela definição, nós temos... Eu vou subir aqui um pouquinho, gente, para a gente começar a entender isso. Pela definição, nós temos o quê? Que trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Isso é trabalho. Isso pela definição de trabalho. Mas detalhe, eu apliquei uma força. Se eu apliquei uma força, ao aplicar essa força, aconteceu uma situação. E que situação que foi essa, hein? Ao aplicar uma força, eu percebo que a força resultante... Então, primeiro, eu defini, pela definição de trabalho, eu tenho que trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. E pela definição de força resultante, eu tenho o quê? Que é a nossa segunda lei de Newton. Nós temos o quê? Que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, qual é a ideia fundamental aqui? Eu vou pegar essas duas aqui e colocar aqui no mesmo nível. Qual a ideia fundamental aqui? Vamos imaginar que nós temos isso aqui, ó. Temos. O que nós temos, professor? Então, eu vou pensar o que nós temos, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu substituo uma equação na outra. Vou levantar aqui mais um pouquinho para a gente entender. Que eu substituo uma equação na outra. Ao substituir uma equação na outra, eu tenho trabalho é força resultante. Força resultante vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então eu sei que força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a força resultante é a massa vezes a aceleração, eu posso definir claramente, substituindo, o cosseno do ângulo é 1, né? Então eu tenho que a força ou o trabalho da força resultante é igual a quem? A massa vezes a aceleração vezes o deslocamento vezes a distância vezes o cosseno de um ângulo que é 1. E aí, lá em movimento uniformemente variado, eu tenho uma equação, que esta equação, ela é conhecida como equação de Torricelli. O que eu pensei nessa equação? Vou subir mais um pouquinho. Eu pensei o seguinte nessa equação. Olha o que eu vou fazer. A equação de Torricelli é essa, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Então, é essa a ideia que eu pensei lá, ó. Quando o objeto é aplicado uma força, ele desloca alterando a velocidade. Pessoal, se eu pensar aqui da seguinte forma, ó, essa parte está positiva, passo para lá negativa. Esse 2 está multiplicando, passo dividindo. Eu vou ter a seguinte situação. O deslocamento, né? O deslocamento vezes a aceleração, ou melhor, a aceleração vezes o deslocamento, é igual a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. São iguais. Então, se eu pegar essa aqui, ó, essa aceleração e esse deslocamento e trocar por isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aceleração e esse deslocamento
e vou trocar por essa situação aqui, ó. Por essa. Ao pegar essa equação e substituir lá, eu vou ter um teorema que se chama teorema da energia cinética, que é nada mais, nada menos, deixa eu pegar ele todo ali, eu vou pegar devagarzinho as partes, mas para chegar aqui mais perto. O que é o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética é a substituição disso aí, que vai ter essa equação, ó. Massa vezes aceleração vezes deslocamento é o trabalho, mais massa, aceleração vezes deslocamento é a velocidade final ao quadrado menos a inicial ao quadrado dividido por 2. Detalhe, se vocês derem uma olhada, isso está dividindo. Eu passo para cá o que? Um pôr de vermelho que fica mais legalzinho. Isso tá multiplicando, né? Então eu vou passar aqui multiplicando, né? Vou passar multiplicando tanto aqui quanto aqui, ó. Ao passar a massa multiplicando pelos dois lados aí, ó, multiplicando, o que eu vou ter? Massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Isto é variação de energia cinética. Então eu chego a essa conclusão, que a força resultante faz o quê? A força resultante, ao realizar trabalho, ela muda a nossa o quê? Velocidade. Então ela altera a energia cinética. É justamente por isso que nós vamos comentar no próximo modelo aí, no próximo slide, a questão de energia o quê? De energia cinética. O que é a energia cinética, né? O que vai ser a energia cinética? A energia cinética é bem mais tranquilo da gente entender a nossa energia cinética. Então vamos lá. O que eu vou colocar aqui pra gente? Energia cinética. Vamos falar um pouquinho de energia cinética. Galera, aquele cálculo lá, vocês não precisam ficar preocupados, é porque o que você tem que lembrar? Que o trabalho varia a energia cinética. E quem é essa danada de energia cinética? Vamos ver? A energia cinética, ela está relacionada ao quê? Eu coloquei aqui, ó, um carrinho de montanha-russa descendo ou subindo uma montanha. Então, ao descer ou subir essa montanha, ele vai ter aí uma energia. E que energia que é essa? É a nossa energia cinética. Então lá, o que é a nossa energia cinética? A energia cinética, olha lá o conceito. A energia cinética é o tipo de energia que relaciona com movimento. Espera aí, gente. Se há movimento, há energia cinética. Então, movimento, para haver movimento, é necessário que tenha o quê? Velocidade. Então, se eu tenho energia cinética, é porque eu tenho um objeto com uma o quê, gente? Velocidade. Quer dizer que meu objeto, ele vai deslocar com uma certa o quê? Velocidade. Então, tendo energia cinética, eu tenho velocidade. Então, todo corpo que se move, ó, se tem movimento, é porque tem energia o quê? Cinética. Então, como que se calcula a nossa energia cinética? Bem simples assim, ó. A energia cinética, vou só levantar aqui um pouquinho. A energia cinética, ela é calculada por quem? Pela massa, a velocidade ao quadrado dividido por quanto? Por 2. A energia cinética é a massa, a velocidade ao quadrado dividido por quanto, gente? Por 2.
Se é a massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2, então toda a energia cinética é a energia que vai estar relacionada ao movimento. Então, eu preciso ter o que aí, gente? Velocidade. Então, é um corpo em movimento. Todo corpo que está em movimento é porque tem energia qual, gente? Tem energia cinética. Então, não esqueça dessa energia cinética. A energia cinética é a energia que nos dá movimento. Então, há movimento, há energia cinética, tá? Não esqueça, se há movimento, há energia cinética. Há toda energia cinética aí, tá? E aí é pensar que é uma das mais naturais dela. Se há um corpo em movimento, o corpo entrou em movimento. Se esse corpo está em movimento, se ocorreu um movimento, é porque houve energia cinética. Houve energia cinética. E na sequência, nós vamos falar aí de uma outra energia. Que energia que é essa, professor? É a nossa energia, as energias potenciais. Detalhe, as energias potenciais vão ser energias que vão estar lá guardadas. Elas vão aparecer, elas vão estar lá guardadas, né? Elas vão aparecer, mas ao aparecer, basicamente, elas são transformadas em energia cinética. Vamos ver o conceito? O que é energia potencial? Eu vou levantar aqui para ficar mais claro aí para vocês. Eu vou aumentar um pouquinho. Então lá, ó. Energias potenciais. Outros tipos de energia estão associadas ao trabalho mecânico. O que é o trabalho? É o ato de gastar energia. Então, nós temos aí o trabalho mecânico que nós vimos na semana passada. Então, ao aplicar uma força, esse objeto desloca, realizando um trabalho mecânico. Né? O trabalho mecânico é uma força. Dois deles são a energia potencial gravitacional, que está associada à força-peso de um corpo, e a energia potencial elástica. Então, são duas as energias potenciais. A potencial gravitacional e a potencial elástica. A potencial elástica está relacionada à força qual, gente? Elástica. Ela está relacionada à força elástica. Então, fique atento a essa ideia. Se criou uma força, cria uma energia potencial. Por quê? Vamos imaginar. Se eu deixo um objeto cair, o peso, esse objeto, ao cair, ele adquire velocidade. Então, quer dizer que ele transforma energia potencial em energia cinética. É por isso que o nome dela é potencial. Porque ela está ali guardada, que vai ser transformada, né? Vai ser transformada. Então, vamos ver quem são essas energias potenciais aí, né? Então, primeiro, a nossa energia que nós vamos estudar é a energia potencial gravitacional. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pessoa. Essa pessoa deixa um objeto cair de uma certa massa. Gente, energia não se cria, sempre se transforma. Lembre disso. Energia não se cria, sempre se transforma. Quanto não há perca de energia, ou melhor, quanto o sistema não é conservativo, ou melhor, o sistema sendo conservativo, a energia não se cria, sempre o quê? Se transforma. Imagine só que eu deixo esse objeto cair, certo? Ao deixar esse objeto cair, esse objeto
Ao tocar o solo, ele vai adquirir uma velocidade. Então ele vai adquirir uma velocidade. Se ele adquire uma velocidade é porque tem energia cinética, mas anterior tinha uma energia. E que energia que é essa? É a energia potencial gravitacional. Então não esqueça, a energia potencial gravitacional é uma energia que basicamente está relacionada a quem? A nossa altura, tá? A energia potencial gravitacional é uma energia que basicamente está relacionada a quem? A altura. Vou pegar ela aqui, ó. Energia potencial gravitacional é uma energia que está relacionada a quem? A nossa altura. Olha lá. Energia potencial gravitacional. Temos ela aqui. A nossa energia potencial gravitacional vai ser a energia que vai estar relacionado a quem? A nossa altura. Então, a energia potencial gravitacional é proporcional a quem? A massa e a altura. E ela é definida como massa vezes a gravidade, né? A massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. A massa vezes a gravidade vezes quem? A nossa altura. Certo? Se tem altura, é porque existe aí o que? Se tem uma altura, é porque existe a energia potencial gravitacional. Não esqueça disso. Galera, relacionando isso ao cotidiano, fica claro que quando você tem aí uma hidrelétrica, o que leva em conta na criação da energia numa hidrelétrica é a altura da barragem. Por quê? Quanto mais alta ela for, maior vai ser a energia potencial gravitacional dela. Se mais alto ela for, maior vai ser a energia potencial gravitacional dela, mais ela vai transformar a altura em velocidade. Então, mais rápido ela vai girar a turbina. Se mais rápido ela gira a turbina, mais potência tem essa hidrelétrica. Então, é essa a relação. Então, mais alto for a hidrelétrica, maior a altura, maior sendo a altura, maior vai ser a energia potencial gravitacional, que por consequência, maior será a sua o que, gente? Velocidade. E aí, nós temos na sequência a nossa energia potencial elástica. Deixa eu levantar isso aqui para vocês ficarem bonitinho aí, ó, para ver a nossa energia potencial elástica. Detalhe, eu vou mostrar duas figuras. Eu tenho aqui uma molinha, um bloco apoiado numa mola, que não há deformação alguma. Não há deformação alguma. E na sequência, eu vou ter que... Deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Esse negócio já me encheu muito o saco. Deixa eu fazer isso aqui. Então lá, ó. Agora sim. Epa. Energia. Agora sim. Ficou um pouquinho. Vamos baixar aqui. Vamos imaginar que agora uma pessoa faça o seguinte. Essa pessoa, na energia potencial elástica, por acaso ela comprime essa mola. Se ela vem e aplica uma força comprimindo, puxando ao contrário aqui, essa molinha não vai puxar com uma certa velocidade. Então, a energia potencial elástica
ela é uma energia que está relacionada a quem, hein? O que vocês acham que ela está relacionada? Ela vai estar relacionada à deformação de uma mola, certo? Ela vai estar relacionada à deformação de uma mola. Como é que eu faço para ela ir para trás? Vai estar relacionada à deformação de quem? De uma mola. Se está relacionada à deformação de uma mola, eu preciso pôr isso aqui para trás. Não sei. Então, tendo uma deformação de mola, é fácil. É duplicar isso na ordem aqui. Aí, apaga isso. Epa, duplica de novo não. Apaga isso, sobe aqui, desce um pouquinho, e tá aqui a nossa deformação da mola. Então, a deformação da mola provoca, só de deformar a mola provoca o quê? Uma velocidade. Então aqui, ó, qual é a nossa energia? Deixa eu levantar aqui só um pouquinho para vocês. Assim, no momento que soltamos o corpo, a força elástica, ó, quem age aí? Quem vai agir aí? A força elástica passa a realizar trabalho. Quanto ela é a única força que atua no corpo na direção horizontal, então ela vai começar a criar, a transformar, vai variar a energia cinética. Então, o que é energia potencial elástica? A energia potencial elástica é essa formulazinha aí, ó. Que é quem? A energia potencial elástica é o Kx, né? Energia potencial elástica é o Kx ao quadrado dividido por 2. Lembrando que o K, quem é o nosso K? O K vai ser a constante elástica. E o X vai ser quem? O X vai ser quem? A deformação. O K é quem? O X é a nossa deformação. E o K é a constante de quem, gente? Da mola, né? Então, cada mola tem uma certa rigidez. E essa mola, tendo uma certa rigidez, ela vai poder comprimir mais ou menos. E essa deformação depende da força aplicada. Então, lógico, maior deformação, maior energia potencial elástica que vai se transformar em energia cinética, e assim por diante, né? E assim por diante. Beleza, galerinha. Então, na sequência, nós vamos entrar aí em sistemas conservativos e sistemas não conservativos, né? Antes de mais nada, nós vamos saber aqui o que é a nossa energia mecânica, né? O que vai ser o conceito de energia mecânica. Então vamos lá. O que é energia mecânica? Vamos ver? Energia mecânica, essa é legal. Quando se fala de energia mecânica, eu estou falando de nada mais, nada menos que é a soma das energias. Então lá o conceito, ó. Energia mecânica é o quê? Vou aumentar aqui para vocês, ficar legal. O que é a nossa energia mecânica? A energia mecânica é o quê? Qual é o conceito de energia mecânica? É o conjunto formado por esses dois tipos de energia. Pera lá, quais são esses dois tipos de energia? A energia cinética e a energia potencial. Então, os dois tipos de energia são esses: a energia cinética e a energia potencial.
A soma, né, é formado pelo conjunto, denomina-se de quê? Energia o quê? Mecânica. Na verdade, a energia mecânica é a soma dessas energias. Mas detalhe, a energia potencial, ela se resume a duas também. Então, a energia mecânica é nada mais, nada menos do que a soma da energia cinética, da energia potencial gravitacional e da energia potencial o quê? Elástica. É a soma dessas três energias: a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Então, falou de energia cinética, eu estou falando nada mais, nada menos do que a soma delas. Então é aquela coisa assim, se eu quero falar de energia, não sei qual o tipo de energia, basta eu falar assim, é energia mecânica. Né? Temos energia mecânica. Por que temos energia mecânica? Porque a energia mecânica vai ser a soma da cinética mais as potenciais. Então aí temos energia mecânica. Então, quando se fala de energia mecânica, nós vamos falar basicamente de dois sistemas. Um primeiro sistema são chamados de sistemas conservativos. O que é isso, professor? Quando se fala sistemas conservativos, é porque se conserva. Então ele quer dizer o quê? Vamos ver. Nos sistemas conservativos, observe-se que a quantidade de energia inicial, nesse caso é a energia mecânica, permanece constante durante todo o movimento do corpo, alterando apenas a parcela de energia potencial em cinética, porém mantendo a mesma quantidade de energia dada inicialmente. Isso quer dizer o quê? Energia não se cria, sempre se transforma. É esse conceito aqui que ele quer chegar, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica o quê? Final. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica o quê, gente? A energia mecânica o quê? Final. Ou melhor, energia não se cria. Ela sempre o quê? Se transforma. Energia não se cria, ela sempre se transforma. Se o sistema for conservativo, a energia sempre se transforma e a energia mecânica não se altera. Vamos ver um exemplo disso para ficar ligado? Eu vou colocar aqui um sistema, um exemplo. Eu vou até aumentar aqui. Vamos ver se ficou muito grande. Ficou não. Ficou mais ou menos. Vamos imaginar, só diminuir um pouquinho. Aí. Vamos imaginar que eu tenho aqui, uma bolinha, né? Uma bolinha que está no ponto A. Esse ponto A, essa bolinha, ela está descendo, né? Ela está descendo e vai se chocar com uma mola. Então lá, ela está aqui no ponto A. Então só de olhar para o ponto A, eu tenho uma altura e não tenho velocidade. Então eu tenho a energia mecânica, que nesse caso, a energia mecânica é igual a potencial gravitacional. Nesse momento. Essa bolinha começa a se movimentar. Opa! Se ela começa a se movimentar, quer dizer o quê? Que adquiriu velocidade. Mas por outro lado, a altura diminuiu. Então, a altura diminuiu e a velocidade aumentou. Então ele transformou uma parte de energia potencial em energia cinética. Então agora
ele tem tanto energia potencial quanto cinética. Ele tem as duas modalidades, né? As duas modalidades. Só que ele chega aqui no final, ó, em C. Ao chegar em C, ele não tem altura. Então ele transformou toda a energia potencial gravitacional em cinética. Em energia o que, gente? Cinética. E se chocou com a mola, quer dizer que toda a energia cinética se transformou em energia potencial elástica. Em resumo, a energia não se cria, sempre se transforma. Então eu transformei potencial gravitacional em cinética e em cinética em potencial elástica. Lógico que todo esse momento a energia mecânica se conserva, então quer dizer, é um sistema conservativo, não há perca de energia. Se houvesse perca, não seria dessa forma. É por isso que nós temos aqui o sistema, qual? Sistemas dissipativos. Deixa eu levantar aqui para vocês. O que é o nosso sistemas dissipativos? Os sistemas dissipativos é quando o quê? Sobre um corpo ou sobre um sistema atua forças não conservativas. Quem são essas forças? A força de atrito ou a força de resistência do ar. Então, elas não guardam energia, elas perdem energia. Então, se elas perdem energia, elas são chamadas de dissipativas ou não conservativas, né? Então, isso quer dizer que essas forças são não conservativas ou dissipativas. Vamos ver um exemplo disso? Deixa eu subir isso aqui. Ao ver um exemplo disso, imagine só que eu pego um bloquinho que vinha com uma velocidade. Esse bloquinho, ao vir com uma velocidade, ele para. Opa! Por que ele parou? Ele parou porque a energia não se conservou. Então, se a energia se conservasse, a energia mecânica seria a mesma. Aqui não. Houve um trabalho, ele gastou essa energia. Então quer dizer o seguinte, que o trabalho da força de atrito, ou da força dissipada aí nesse caso, é igual à variação da energia mecânica. Por consequência, o trabalho é a energia mecânica final menos a energia mecânica o quê? Inicial. É a perca de energia, né? O trabalho vai ser a energia mecânica final menos a energia mecânica o quê? Inicial. Então esse é o nosso conceito aí, gente, de trabalho, beleza? Então, por hoje é só essa situação aí, né? Essa questão nossa aí. E na sexta-feira, lá no grupo, já vou colocar esse material. E no Aprender Mais, nós vamos pôr algumas questões para resolver. Beleza? Galerinha, valeu e tchau para vocês.